Olá, sejam muito bem-vindos ao Legacy Pet, um podcast que vai falar sobre empreendedorismo pet. Eu sou a Maristela Olato Junqueira, casada, mãe de 3 filhos, empreendedora e empresária no ramo pet. Estou aqui com o Fábio Junqueira, que é o esposo da Maristela, que também é casado, que também é pai de 3 filhos e já trabalho com gestão de negócios há 25 anos. E como eu falo, eu sou o famoso resolvedor de problemas. Exatamente. E nós, com mais de 16 anos no mercado pet, nós estamos aqui para falar sobre o mercado pet, o mercado que mais cresce no mundo e não tem espaço para amadores, né, Fábio? E põe amador nisso, tá? Coloco ressalvas, existem profissionais que são muito bons no mercado, mas infelizmente, até esse amadorismo, tá, Maristela? A gente coloca aí para vocês que estão assistindo, entendam uma coisa, foi uma necessidade de adaptação de mercado. Então, se você se acha um amador, fica com a gente aqui, a gente vai dar um trabalho bem legal na cabeça de vocês. Exatamente. E Fábio, hoje você está aqui como nosso cobaia, você vai responder muitas perguntas aqui. Mais de 16 anos no mercado pet, né? No empreendedorismo pet. Qual foi as maiores limitações que você teve aí de enfrentar, de derrubar essas barreiras aí, para ter o crescimento que você vem tendo, né? Sim. Bom, primeiro assim, né? Eu já sou uma cobaia bem testada, né? Porque são 25 anos de gestão de negócios e 16 no ramo pet. E nós falamos o quê? Que normalmente os profissionais que hoje eles vão passar um curso, vão te dar um treinamento, vão te passar com qualquer conhecimento. Isso é baseado nas cagadas que eles fizeram durante esses anos, tá? Então foram anos de cagadas, de burrices, de estudos. E é o que eu posiciono para as pessoas. Na vida nós temos 2 formas de crescer. Ou você cresce aprendendo e estudando, ou você cresce se lascando e aprendendo depois que se lascou, né? Mas vamos lá, essa pergunta ela é muito interessante porque começa em 2008, tá? E em 2008, quando eu abro a loja, nós vínhamos de uma crise de oportunidade no mercado de calçados. Tá? E aí você pergunta assim, o que tem a ver com o mercado pet? Tudo. Porque hoje nós estamos em 2024 e o mercado pet ele está sofrendo a mesma crise que sofreu em 2008. Tá? E o que acontece com isso, para vocês entenderem? Em 2008, o mercado de calçados ele estava passando por um processo de digitalização. Olha que interessante. Vocês vão lembrar hoje em 2024. Digitalização. E aí tinha muitas empresas de calçados que eles falavam assim, não, isso não vai pegar, compra pela internet, esse negócio do cliente entrar num site, não, o pessoal quer o vendedor, o pessoal quer aquele contato direto. E hoje, 2024, como é que funciona os calçados? Como é que funciona a compra hoje de roupas? A grande maioria hoje aí tem comprado pela internet, claro. O que isso traz para o pet shopping? A mesma mudança, chegou agora pra gente. Nós estamos digitalizando o processo. E aí muita gente que está assistindo aqui provavelmente vai falar, tá bom, mas eu faço banho, como é que você digitaliza o banho? Eu já Serviços, respondo. Né? Os serviços, né? Como é que eu vou digitalizar o banho? O serviço, a minha creche, o meu hotel? Da mesma forma que você faz com o produto. É simples. Esse brinquedinho aqui, ó. Não sei se vocês sabem, 98% da população ficam aqui, ó, com o dedinho aqui batendo. Ou seja, o cliente está na palma da mão. O cliente está na palma da mão. Aí a pergunta que eu faço para vocês e vocês? Vocês estão aqui comprando ou vendendo? Se 98% estão comprando, 2% estão vendendo. Preciso saber onde é que vocês estão. Então, que categoria você se encontra, né? Qual o primeiro segredo para vocês? Se não está no digital, já vou falar. Em 3 anos, sua empresa vai pro buraco. Exatamente. E assim, com toda essa experiência, eu acredito que tenha que ter constante mudanças, né? O tempo todo. Eu acho que há um tempo atrás a gente tinha a mudança, demorava um pouco mais para essa mudança. Hoje é tudo muito imediato, né? Eu acho que por conta da tecnologia, né? Tudo é muito rápido. O que você fez o ano passado já está desatualizado,
né? Então, precisa estar em evolução o tempo todo, né? Antenado o tempo todo. Compartilhe com a gente algumas estratégias, né, que você faz hoje no mercado pet para se manter à frente, né? Tá. Primeiro assim, o que eu fiz ontem, hoje às vezes não faz sentido, tá? Muita coisa mudou. Eu falo que o mundo ele não gira, né? O mundo ele capota. Ele é muito rápido. Então, se eu for colocar a minha história de 2008 para cá, olha só. De 2008 a 2010, eu não nichei meu público. Em 2010, eu nichei meu público. E hoje a gente fala, olha, você precisa nichar o seu público. A gente está em 2024. Eu já fiz isso em 2010. Eu já falo para vocês. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Já vou avisar isso, tá? Então, primeira dica. Nicha seu público. Quem quer atirar para todos os lados, né? Sim, é igual aquele advogado que você tem lá, ele tem 10 itens, eu faço isso. Mas se você perguntar para ele, ele não tem 10 em nenhuma delas, tá? Então, no mercado pet, da mesma forma, nicha o seu segmento. Segundo, trabalhe não pelo cliente. Trabalhe para o cliente. É diferente. Eu conheço muito profissional, muito gestor, muito dono de pet shopping que trabalha de uma outra forma. Que é o quê? Tudo que o cliente quer, eu vou dar um jeito de fazer. Ok, é assim que funciona? Na teoria mas na prática não é. Na prática é o quê? Você nicha seu público, você estuda sobre o seu negócio, sobre o que você quer entregar, de que forma você vai entregar e você vai vender essa experiência para o teu cliente. E o principal, você precisa ser, eu vou dizer até uma palavra melhor, você precisa ser perito em resolver a dor do seu cliente. E se você quer saber a dor do seu cliente, eu já te falo, 100% dos clientes, tá? Não é nem 99,9% não. A dor do seu cliente, 100% hoje é tempo. Para o seu cliente, o ativo mais caro é o tempo. E quando você entender que o tempo é o ativo mais caro do seu cliente, você fala, como eu posso fazer para ajudar esse cliente? E quando você faz isso, você diferencia dos demais. E pegando um gancho aí do cliente, né? É importante você definir o seu cliente, a sua persona? Sim. É muito importante porque assim... eu vou voltar novamente, você não consegue atender todo mundo. Fábio, mas eu trabalho atendendo todo mundo. Ok, perfeito. E quando você vai fazer uma ação? Como é que você vai do cliente 1 ao cliente 10? Quando você nicha o seu cliente, você entende o estado que você está, qual é o processo que você vai levar e de que forma você vai atingir. Quando você fala para 10 tipos de cliente, a comunicação ela precisa ser alterada. Isso eu posiciono, porque mesmo para um fluxo de cliente nichado, a comunicação ela já é alterada. Por que ela é alterada? Nós sabemos que nós temos 4 tipos de cliente. Né? Nós temos aqueles clientes dominantes, tá? Que depois você pode até falar um pouco sobre o perfil. Nós temos os clientes influentes, nós temos os clientes conformes e nós temos os clientes estáveis. Ou seja, o cliente conforme o perfil comportamental. Exatamente. Aí eu volto nessa história de novo. Claro, eu não fico refém do perfil. Só que se você não entende do perfil do cliente que entra na sua loja, isso eu vou te falar. Isso é independente de classe social, crença, religião, opinião política. Todos têm esse tal do perfil comportamental. E quando você entende isso, é que você começa a fazer uma entrega diferenciada. E vou dar um exemplo. Eu tenho um perfil de dominância, é um perfil rápido, de start, vem pra cá, resolve. Então, se a pessoa quer me contar uma história, eu não tenho nem tempo para ouvir essa história. Diferente, um exemplo, eu tenho uma gerente que trabalha comigo, que ela já tem um perfil mais de conformidade, mais de dados. Ela precisa, sim, da história, ela precisa entender o passo a passo, mais informação. Então, um exemplo, eu tenho meu pet shop, eu vou atender meu cliente. Se eu descobrir que esse cliente é conforme, eu preciso dar dados. De que forma eu vou fazer o processo? De que forma eu vou trazer esse cliente?
E quando você pega um cliente igual o Fábio ele só vai chegar e vai falar, olha, eu preciso disso, tá bom. Como é que é? Ó, daqui tal hora eu pego, beleza. Quer que resolva. Só que daqui tal hora, o Fábio tá lá. O conforme fica chateado. Já o dominante, não. O dominante, ele chega e fala na cara, ó, negócio é o seguinte, eu mandei fazer o serviço do banho aqui, você me atrasou 3 minutos, você me atrasou 4 minutos. Pô, é meu tempo. Entendeu? E aí você vai ter outros tipos de clientes, como é o estável. O estável é aquele que sabe, olha, eu não sei se eu toso, se eu não toso. E às vezes você que é o proprietário da loja, você precisa tomar a decisão por ele. Exatamente. Tá? E você tem o influente, né? O influente é o cliente mais interessante, né? Que ele eu gosta até gostaria... de ser paparicado, né? Que aí é aquele que você atenção, tem que... Atenção, paparicar conversar. E tomar um café. Ele ficou 2 horas lá, conversando com você, e depois ele até pergunta, o que eu vim fazer aqui mesmo? Fala, não, então, ele trouxe o pet para tosar. Então, quando você entende isso, o seu negócio prospera. E, antes de você fazer a próxima pergunta, eu já vou avisar isso para você, tá? Porque isso provavelmente você pode virar corte, tá? Quando você monta um pet shopping, a frase que eu mais ouço é: montei um pet shopping porque eu não gosto de pessoas. Eu amo cães. Então, eu já vou avisar, você se lascou. Primeiro, porque cachorro não tem cartão de crédito, cachorro não tem dinheiro. Então, quem paga é o cliente. 2, o pet, ele não deixa de ser um apoio emocional do cliente. Porém, você é o elo de conexão entre o cachorro e o cliente. E já vou te avisar, dentro de um pet shopping, você se torna, sem saber, um psicólogo, um terapeuta, um administrador, um amigo, um gestor, um indicador, tudo isso. Então, mais do que nunca, você vai trabalhar com pessoas. Então, é importante entender de pessoas, né? Entender o perfil da pessoa, o que ela busca, criar um relacionamento com o cliente, né? Para que você possa ali atender a necessidade. Se você não entender de pessoas, não adianta, não monta esse negócio. Eu falo muito isso dentro de treinamentos e mentoria, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? Que é o Simon Sinek que fala no livro dele. Então, eu acho extremamente importante você conhecer o seu público, conhecer o seu nicho, né? O que o seu público está buscando, né? Isso é legal. O que ele busca ali para atender a sua necessidade e para que você possa entregar, fazer uma entrega extraordinária, né? Então eu vou copiar essa frase aí, porque eu falo muito assim, né? Quem não entende de negócio é porque não entende de pessoas. Exatamente. Então, estamos juntos aí na mesma frase. Fábio, e me fala uma coisa, o que você acha, qual é a sua opinião, né? Do atendimento ali, o que é que o cliente influencia ali dentro do financeiro, né, da sua empresa? Você acha que é fundamental ali o cliente para um financeiro saudável? Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque eu coloco para todos os profissionais. O comportamento, né, do cliente. O comportamento a gente já posicionou, igual eu acabei de dizer aí, dos perfis comportamentais, que isso influencia bastante. Porém, assim, todo mundo que abre um negócio na área pet, se não gostar de vendas, tá fora. Então você é vendedor. Que nada mais é que a própria palavra já está dizendo isso. Você é o quê? Um resolvedor de uma dor do cliente. Só que na maioria das vezes, o cliente não sabe nem a dor que ele tem. Então é você, que é o perito, que é o profissional, que estudou, que se capacitou, que assistiu o vídeo, que assistiu o podcast, que treinou, que fez curso, que leu livro, que pagou treinamento, que tem a informação, que vai saber entender a necessidade do seu cliente. Olha que legal, o seu cliente nem sabe a necessidade. E aí você quer saber, a pergunta que todo mundo fala e como é que eu vou saber a necessidade do cliente? Né? Então, primeira coisa, isso é independente do mercado que você for atuar. Primeiro, faça perguntas. Faça perguntas. Só que antes de você fazer pergunta, crie um relacionamento. O segredo é criar um relacionamento com o seu cliente. Perguntar se ele está tudo bem, isso daí é o básico. Quando você cria um relacionamento com o cliente te posiciona da dor dele. E aí sim você entra com uma solução.
E aí, se você quiser um exemplo na prática, eu vou te dar. Recentemente, eu fiz um treinamento onde eu até testei, na prática, com um cliente, como fazer a venda de um petisco para um cliente que nunca deu petisco. A gente foi conversando, estava conversando sobre pizza com um cliente, que eu adoro pizza também, e ele também gosta. Pronto, ponto em comum. Qual é a vantagem? Fiz a conexão com o cliente. Falamos de pizza, é ponto em comum. E eu tô dentro de um pet shopping. Poxa, legal, não sei o quê. Então, mas eu dou pizza pro meu pet. Eu falei, poxa, cara, meu, pizza, olha, tem isso. Você tem o fermento que não absorve, isso. Poxa, que legal, cara. Mas aí volto na pizza. Meu, mas essa pizza é boa, é não sei o quê. Meu, vou te dar um contato de uma pizzaria que eu conheço. Tá, poxa, que legal, Fábio. Meu, eu vou pedir essa pizza. E ok, beleza, morreu o assunto, foi embora, o cliente foi embora. O cliente voltou. Quando o cliente voltou, na semana seguinte, eu fiz novamente o atendimento com ele. E aí, tal, não sei o que. Pô, Fabião, experimentei aquela pizza lá. Cara, que pizza sensacional. Muito boa, melhor do que eu tava pedindo. Eu falei, você deu pro seu cachorro? Ele falou, então, eu dei pro meu cachorro e ele adorou. Eu falei, então, aí é que tá o problema. Lembra que eu te falei daquele problema lá, da pele, que pode acontecer isso? Ele falou, poxa, é verdade, cara. Mas e aí, o que eu faço? Eu falei, pô, primeiro eu entreguei algo de valor para ele, que é o que ele queria, em cima da conversa, e agora eu vou criar a minha estratégia. Olha, eu tenho aqui um petisco que é assim. Leva para fazer o teste. Aí ele fala assim, Fábio, mas ele não gosta muito desse petisco. Tá, então vamos fazer o teste? Você vai levar esse petisco, você vai deixar ele em cima da mesa. Quando chegar a pizza, você vai pegar esse petisco, você vai colocar lá em cima. E aí sabe o que você vai fazer? Assim que você colocar a pizza no seu prato, você vai pegar esse petisco, você vai trazer perto do prato e traz pro seu pet. E se ele não comer? Falei, pode trazer aqui que eu troco para você, eu te devolvo o dinheiro. Ele falou, tá, eu vou levar. Ele levou, ok, beleza. E depois eu pedi para que um profissional meu desse continuidade no atendimento. E ele perguntou assim, Fábio, o que você fez que ele comeu? Como é que ele comeu? Eu falei, é simples. O cão, ele não sente tanto gosto. Não sei se vocês sabem, as papilas gustativas de um pet, né, é muito baixa. A quantidade de porcentagem, uns falam 2, outros falam 3. Por isso que eles não enjoam, né? Exatamente, quem enjoa da ração, na verdade, somos nós, ou você, proprietário de pet, que não lava o pote. Aí o pote oxida, o cachorro não sente mais o gosto, ele pega a ração e joga no chão para poder comer. Só que o cheiro do pet é absurdamente alto. Então, o que eu liguei? Eu não liguei o petisco ao pet, eu liguei a pizza ao pet. Chegou a pizza, ele sentiu o cheiro da pizza, que é o que chama atenção. E aí eu falei, pega o petisco, traz próximo do prato, ele visualizou, comeu o petisco. Ele falou, ele adorou. Nossa, esse petisco é muito bom. Só que, na verdade, qual que era a dor do cliente? O cliente queria o pet de companhia para ele, mas estava dando uma alimentação errada. E ele já tinha testado vários petiscos e nenhum funcionou. E por que esse funcionou? Porque ele é de uma marca melhor? Não. É porque eu entendi a dor dele e o principal, eu entendi o gatilho que desperta no cachorro. E ó que eu nem sou adestrador de cachorros. E aí, dizendo com isso, o que acontece? Você ganhou teu cliente, meu amigo. Próxima vez, você muda a ração do cliente, agora você muda a antipulga do cliente, você muda a vacina do cliente, você muda o sistema de banho do cliente. Por quê? Você entregou primeiro, você criou um relacionamento, entregou algo para ele, ele se sentiu na obrigação de te dar uma chance, fez algo pro pet dele, ele sentiu, pronto, você criou o quê? Um elo, uma conexão com esse cliente. Uma pronto. Confiança, né? Confiança, criou a confiança, meu amigo. Você vai muitos anos com esse cliente. Então, nesse contexto aí de criar um relacionamento com o cliente, é muito importante a gente conhecer ali a rotina do cliente, né? Quanto mais informação a gente tiver, né, da casa do cliente, como que convive, qual que é a rotina, o que é que faz, né? Para que você realmente entenda ali o cliente e conheça o cliente para você poder resolver a dor do cliente, né? Sim. E o seu valor está em
o quanto você consegue resolver a dor que ninguém consegue. E você sabe, Maristela, que os profissionais hoje aí não é só do mercado pet, não. É de todos os mercados. Inclusive, aí eu vou falar até a turma que tá gravando aqui, tá? Se você não tem um CRM hoje, um CRM, para você entender o seu cliente, as preferências do seu cliente, você não tem como crescer. Fábio, o que é um CRM? Vamos lá. Que é a próxima pergunta que eu ia falar. O que a tecnologia, né, te ajuda aí? Aí vão pensar até que eu li as perguntas aí. É isso mesmo? Então, beleza. Então, já vamos lá. O que a tecnologia ajuda? Eu já vou te falar do sistema. Hoje, a gente fala, olha, você pode fazer num papel de pão, num caderno, numa planilha. Ok, é válido, é válido. Mas quer ir para um outro nível? Primeiro, tem um sistema. 2, tenha um sistema de confiança. 3, tenha um sistema que tenha um CRM. Tá? O que é um CRM? Vou explicar de uma forma não mais técnica, mas mais fácil. Você vai ter a trajetória do seu cliente do início ao fim. De quando ele chegou até a última compra que ele realizou. Mas, Fábio, você está falando só de compra? Não, eu estou falando de relacionamento. E no CRM eu coloco se esse cliente gosta de pizza, se esse cliente gosta, um exemplo, eu tenho muitos clientes que gostam de carros, tenho muitos clientes que gostam de filmes, eu tenho muitos clientes que gostam de viajar, eu tenho muitos clientes que gostam de passear, de ir em restaurantes. E quando você tem essa informação, você cria um elo com o seu cliente. E olha que legal, se você está pensando em expandir, eu sei que o meu cliente faz isso. Mas talvez a Maristela não sabe disso. E amanhã ela vai estar de frente com esse cliente. E quando ela estiver de frente com esse cliente, ela abrir o cadastro e ela lê que esse cliente gosta, um exemplo, de restaurante, não tem como ela começar um assunto com o cliente falando de viagem. Sabe por quê? O cliente vai se fechar e vai falar aquela frase que todo mundo ouve. Olha, aquela pessoa que trabalhava, que ela é muito melhor, essa pessoa ela é antipática. Não, ela não é antipática. Só não estudou o cliente. Ela só não estudou o cliente. Exatamente isso. Então, quando você estuda o cliente, e como você estuda o cliente, volto novamente nessa tecla. Faça perguntas para o cliente. Olha que interessante. O CRM é uma ferramenta que eu trabalhei muitos anos com vendas, mais de 18 anos, né, em outro ramo, mas já existia o CRM, né? E o CRM, ele é uma ferramenta que muita gente hoje nem sabe que existe, né? É uma ferramenta que você alimenta ali as informações do cliente, né? Coloca tudo, o que o cliente faz, o que o cliente gosta, como o cliente gosta, o que ele costuma comprar, a rotina dele. Então, quando o cliente está ali com você, é muito mais fácil de você saber identificar a necessidade do cliente, né? E aí você vai ter gente que vai falar assim, não, mas o meu CRM está aqui dentro. Perfeito, ok. E eu já ouvi muito isso, tá? O CRM realmente, ele começa aqui dentro. Só que se você não transparecer para sistema, você não consegue expandir. Se você não expandir, você não consegue crescer. Ou seja, te fazer uma cópia, né? Porque se você... Você saiu do processo ali, da operação, acabou. E aí vai para você. Sabe você profissional que fala assim, se eu sair do meu negócio, o meu negócio fecha? É porque provavelmente o seu CRM, tanto interno quanto externo, está dentro da sua cabeça. E se você quer saber se você é bom como gestor, é o seguinte, treine alguém para que seja melhor que você. Se você treinar alguém para ser melhor que você, você é um bom gestor. Ou traga alguém que é melhor que você, né? É o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu vou ser bem sincero. Hoje eu contrato pessoas que são melhores que eu. Eu preciso entender que eu tenho deficiência. Que seja perito naquilo que você... Eu tenho deficiência no trabalho. Eu tenho falhas no trabalho. Só que não é por isso que eu vou deixar isso me abater. Se no mercado eu tenho pessoas que são melhores que eu, por que não colocar essa pessoa para me ajudar? É assim que a gente cresce. Agora, se eu for arrogante e eu for prepotente de achar que eu sou o melhor, porque eu tô 16 anos no mercado pet, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tô lascado, eu não vou crescer. Então, se vocês estão assistindo isso, provavelmente vocês pensam dessa forma. E vou ser bem sincero, até 2018 eu pensava dessa forma. Eu sou insubstituível. E aí vem aquela frase,
Ninguém é insubstituível. E aí eu respondia, mas tem pessoas que são difíceis de substituir, certo? Errado. Todo mundo é substituível. Posso te dar uma certeza, você vai passar e eu vou passar. Agora, a marca de você não passa. E se você quer saber se você é um bom gestor, é se você consegue criar um legado e transparecer esse legado para outra pessoa. Tem até uma coisa que me lembrou agora de passar, né? Por exemplo, uma casa. Hoje uma casa dura o quê? 150 anos? Não sei, faço ideia. Mais de 100 anos. Sim. Né? E normalmente tem pessoas que moram na casa. Eu, por exemplo, eu desconheço a pessoa que morou antes de mim. Né? Então, até quando você é lembrado? Né? E a questão do CRM ou da informática, né, da tecnologia, é muito importante até para que, por exemplo, seu profissional saiu da empresa, ele não leve as informações com ele. Sim, né? Com certeza. Isso é uma vantagem muito grande. Então, até, Maristela, aqui, ó, esse é um assunto muito legal. Eu acredito até que merece. Merece. Acho que a gente poderia ficar falando aqui. Vamos fazer uma segunda parte? Vamos fazer uma segunda parte sobre isso? Eu até gostaria aqui, se vocês pudessem aí colocar nos comentários aí o que vocês acharam, se gostaram desse assunto. Se vocês têm dúvida, de repente vocês falam, pô, isso aqui tem a ver comigo. Cara, isso aqui não tem a ver comigo. Ou até uma sugestão de pauta. Depois a gente pode pôr nos comentários também indicação, né, de empresas que trabalham com isso, né, que a gente conhece. Eu vou pôr indicação se a empresa me dá alguma coisa, senão eu não vou pôr, tá? E para vocês que são do mercado pet, lembra uma coisa, a gente faz tudo o que o cliente pede, tá? Só que tudo tem preço. Se você não coloca preço no que você faz, amanhã você vai ter problema com isso. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre empreendedorismo pet. Aliás, afinal, 15 anos, 16 anos é uma longa caminhada, né? É um longo percurso e não dá para falar aí em 1 hora, 40 minutos. Mas o conselho que eu dou para vocês, aprendam com quem já passou esse caminho, né? E não aprendam com seus próprios erros. Né? Então, pessoal, ó, se vocês gostaram desse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir encarecidamente, ativa aí as notificações, dá um ok. Se você não gostou também, pode dar o que não gostou, não tá legal. Se tiver uma crítica, pode pôr, até porque nós somos movidos a críticas, então isso é muito importante pra gente. Nos lapida, né? Vamos dar continuidade nesse assunto? Então eu vou colocar isso como a parte 1 e nós vamos colocar a parte 2 no próximo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, compartilhe esse conteúdo com alguém e ficamos por aqui. Um grande beijo. Tamo junto.